Um defeito de cor. Capítulo 7. A espada não poupa o próprio ferreiro. Provérbio africano. A casa. A nova casa tinha apenas 5 cômodos, e foi difícil nos acostumarmos com a falta de privacidade. O maior deles, que antes era ocupado pelo Jongo e o Adriano, ficou para mim, para você e para o Banjocô. A Esméria e a Malena ocuparam um outro, pegado ao nosso, e o Sebastião, o João Badu e o Fatumbi dividiram um terceiro. Os outros 2 cômodos eram a sala e a cozinha, e o João e o Adriano se mudaram para o lugar que antes servia de escritório para o Fatumbi. Eu não quis que eles fossem embora, apesar de não terem mais um emprego. Éramos muitos para pouco dinheiro, mas achei que se ficássemos juntos, ficaria fácil um ajudar o outro em caso de necessidade. Sei que foi quase uma extravagância, levando-se em conta que eu não tinha mais nenhuma fonte de renda e que o dinheiro poderia ser usado para nos mantermos durante um certo tempo, mas eu quis reformar a casa e transformá-la em um sobrado. Estava acostumada a ter um quarto onde pudesse ficar sozinha, e achei que não poderia abrir mão disso e que, mais tarde, a própria vida traria de prover o sustento. Mas só fiz a reforma porque o Fatumbi foi firme na recusa em receber a parte a que teria direito na sociedade pela padaria, dizendo que já estava tudo acertado entre nós, que eu não lhe devia nada e que, inclusive, já tinha dado muito mais do que ele tinha feito por merecer durante todo o tempo em que o negócio funcionou. Você já estava com 2 anos e o Banjocô com 8, o que fazia dele quase um homenzinho, reclamando por não ter mais o próprio quarto, como estava acostumado desde pequeno, e também da falta que sentia do Tiago e do Mateus, que estavam no orfanato da Adeola, além de não ter mais todo o espaço do sítio à disposição, e da simplicidade da casa. Enfim, eram muitas as reclamações, mas eu não o culpava, porque fazia parte da educação que tinha recebido. O quintal não era dos menores, mas não havia comparação. E era nele que vocês se divertiam com a tartaruga dada pelo Babalaú com fim de time no dia do seu batizado, com algumas galinhas levadas do sítio e um cavalo que o Alberto tinha dado para o Banjocô. Algumas coisas eram ruins, mas acho que foi com o convívio dentro de espaços menores que começou a nascer a amizade de vocês. Não exatamente do jeito que ele gostaria, porque você ainda era muito pequeno, mas era um substituto para o Tiago e o Mateus. Ele começou a te ensinar o que sabia sobre bichos e plantas, e também a corrigir suas primeiras palavras, para que você aprendesse do modo certo. Era por isso que, mesmo criança, você falava melhor do que muitos adultos, e demonstrou grande interesse quando comecei a dar aulas para o seu irmão. Já estava mais do que na hora de ele aprender a ler e a escrever, coisas pelas quais não se interessava enquanto morávamos no sítio, e que eu fui adiando, tendo como desculpa o trabalho na padaria. Eu e o Fatumbi nos revezávamos nas aulas diárias, dadas ao ar livre, ao lado do poço que ficava entre os fundos da padaria e a nossa casa. Eu estava preocupada com o rumo que a vida poderia tomar, mas aquelas horas junto com vocês 2 eram sagradas, as mais importantes e felizes do dia, e espero que ainda hoje você se recorde delas. Foi também quando começamos a reforma da casa, construindo um primeiro andar com 3 cômodos, 3 quartos, um para o Banjocô, outro para mim e outro para você e a Esméria. Você gostava mais de dormir com ela do que comigo. E às vezes, quando estava no meu quarto, se levantava no meio da noite, sozinho e em silêncio, para ir ajeitar um canto na esteira dela. A Esméria e o Sebastião fizeram questão de contribuir para as obras, pois eu pretendia usar apenas metade do dinheiro que tinha aplicado na associação. Compramos o material e todos trabalharam muito para erguer as paredes e cobrir, até mesmo o Rafik e o Felipe, que nada cobraram. Fizemos uma festa no dia da inauguração da obra, quando também nos despedimos do padre Heinz, que partiria naquela semana, sem data para retornar. Cada convidado levou algo de comer ou de beber, e nos divertimos muito. E o mestre Agostino fez questão de oferecer a banda para tocar até tarde da noite. A família do Alufaale não compareceu, porque a Euá e a Maria Amor tinham acabado de dar à luz,
e nem a sinhazinha, porque estava pejada novamente, com menos de 3 meses, e evitando sair de casa. Mas lá estavam o Tico, o Hilário, o Aprígio, o Belchior, a Claudina, a Adeola, o Padre Heinz, o Bilal Sale, o Ajarre, a Esmeralda e as antigas funcionárias da padaria, a Lourdes, a Clarice, a Maria José e a Maria Cássia. Fiquei contente ao saber que as 4 já estavam trabalhando. Tinham colocado tabuleiros em uma quitanda, perto da praça do palácio, com excelente movimento. O Padre Heinz benzeu a casa toda e, novamente, a imagem de Nossa Senhora que a sinhazinha tinha dado no dia da inauguração da padaria e que você sempre chamava de a mãe do menino, por estar com o filho nos braços. Coloquei-a no quarto que tinha sido da Esméria e da Malena, onde também montei altares para os Ibejis, Xangô, Oxum e Naná. Eu tinha pensado em chamar também a família do Júlio para a inauguração, mas depois desisti, pois não queria muito o contato com seu pai, pelo menos não naquele momento. Mas, 2 ou 3 dias depois, o Júlio apareceu, dizendo que ele tinha mandado perguntar como estávamos e se poderia nos visitar. Eu preferia ter dito que não, pois gostaria que ele nos visse em melhores condições do que as que tínhamos quando nos deixou, mas não pude impedi-lo, principalmente por sua causa. Não foi um encontro fácil, pois não sabíamos o que nos dizer, como nos cumprimentar, e eu também não tinha nenhum sofá para recebê-lo na sala, como visita. O Sebastião estava começando a fabricar os móveis e preferimos mobiliar primeiro os quartos e a cozinha. Eu tinha levado algumas coisas do sítio, as compradas com o meu dinheiro. Portanto, tínhamos onde comer, beber, as roupas de cama, de servir à mesa e alguns enfeites. Aos poucos, a casa começaria a tomar ares de lar novamente, mas tudo muito simples, porque eu não queria gastar com o que realmente não fosse necessário. Naquele dia, seu pai pegou você e o Banjocô e os levou para um passeio, e já me conhecendo bastante para saber que eu não aceitaria se tivesse sido consultada antes. Comprou alguns móveis, que mandou entregar alguns dias depois. Eu queria devolver, mas a Esméria não deixou, achando que, se ele tinha condições, o meu orgulho não deveria prejudicar o conforto dos meus filhos. A loja. Em certos dias, eu ficava completamente desanimada, e só me apetecia estar com você e com o Banjocô, o que muito agradeci quando aquela tragédia toda aconteceu. Não sei do que você se lembra, mas nas poucas vezes que tocou no assunto, foi sempre para falar de algum momento feliz, talvez até porque notasse o quanto ainda me perturbava. Mas não posso negar que tivemos uma despedida feliz, que aqueles dias nunca teriam sido possíveis se não tivéssemos saído do sítio, se eu não tivesse tido tempo de ensinar as primeiras letras para o Banjocô, se nós 3 não tivéssemos dado tantas risadas juntos pelos motivos mais simples. Eu estava adiando as providências para começar a ganhar a vida novamente e me distraía com vocês, desde o nascer do sol até a hora em que vocês iam exaustos para a cama. Sempre inventávamos o que fazer. Um passeio até o centro da cidade, brincadeira de chuva com a água do poço, idas até a praia ou visitas à Adeola e à Sinhazinha. Foi em uma das visitas que o Dr. José Manuel comentou que ia sugerir ao Alberto alugar o prédio da padaria em vez de tentar vendê-lo, porque quase ninguém tinha dinheiro para grandes investimentos e, se tinha, investia em coisas mais rentáveis, como escravos, por exemplo. Tive a ideia de alugar eu mesmo o prédio todo e sublocá-lo. Podia não ganhar muito, mas já era algum dinheiro, pois eu não gostava da ideia de voltar a vender pelas ruas, serviço que estava sendo feito por um número cada vez maior de pessoas que não encontravam outra ocupação. Quando Sebastião foi até o sobrado dizer ao Alberto que eu queria falar com ele, reparou na nova mulher e me contou que ela era feia, velha e muito magra. A Esméria estava por perto e ouviu o relato, dando a ela a alcunha pela qual passaríamos a chamá-la, de Ressequida, sendo que nunca tive interesse em guardar seu verdadeiro nome. O que eu queria saber era como estava o Alberto, mas não tinha coragem de perguntar, embora não fosse difícil ver pelo rosto dele que não estava feliz. Foi no dia em que tratamos do aluguel que ele me deu o cachorrinho, Xangolô,
com uma fita azul amarrada no pescoço. Quem deu o nome foi o Banjocô, que eu nunca imaginei que soubesse que você é filho de Xangô, ou talvez não soubesse e apenas tivesse ouvido falar no nome, entendendo errado. Mas você gostou, como gostava de tudo que ele fazia, pois tinha uma enorme admiração pelo irmão mais velho. O Alberto não pôs empecilhos quanto à transação sobre o aluguel, e como não sabíamos um valor a fixar, ele falou que o que eu conseguisse estava bom, que desse valor eu pagaria a metade para ele e a outra metade ficaria comigo. Para variar, eu não queria que fosse assim, mas ele disse que eu faria um grande favor, já que também gostaria de contribuir para a sua criação, e eu não aceitava nenhum dinheiro que viesse dele. Isso era verdade. Ele já tinha tocado no assunto e eu não quis nem conversar, alegando que, se realmente precisasse de alguma coisa para você, eu mandaria pedir. A metade do aluguel também seria como uma comissão para eu cuidar do imóvel, para dar conta de que nada fosse quebrado ou roubado, como acontecia em muitos imóveis alugados para pessoas descuidadas. Como eu já não tinha mais muito dinheiro, aceitei, antes que tivesse que fazer algum trabalho de que não gostava. Acasos. Pensei em pôr anúncio no jornal, mas o mestre Agostino disse que não era uma boa ideia, que eu não sabia que tipo de gente poderia aparecer, e o melhor seria por meio de indicações dos amigos. Nem precisei me esforçar, pois o Fatumbi pediu alguns dias para falar com uns conhecidos, mas provavelmente já tinha as pessoas certas para ocupar o prédio da padaria. Durante os dias de espera, eu, o Sebastião e o João Badu limpamos e fazemos algumas modificações, levantando divisórias de madeira e cobrindo alguns fornos, de modo que o cômodo ganhou 6 bons quartos e uma cozinha. O tempo pedido pelo Fatumbi foi o necessário para que terminasse uma nova rebelião dos federalistas e seus amigos pudessem chegar a São Salvador. Os rebelados tinham tomado o Forte do Mar e atacado de lá, a tiros de canhão, boa parte dos edifícios oficiais da Cidade Baixa. O ataque não durou muito tempo, pelo fim da munição ou porque os canhões dos rebeldes foram atingidos no contra-ataque. Não me lembro. Mas logo o pior já tinha passado. Os líderes dos rebeldes eram presos políticos das rebeliões federalistas anteriores, inclusive o Cipriano Barata, que tinha recebido condenação na corte e estava cumprindo pena no forte. O Fatumbi disse que os federalistas contavam com a adesão dos oficiais em terra, mas não sabiam que os rebeldes que poderiam apoiá-los já tinham quase todos sido substituídos, o que indicava um fim bastante próximo para a rebelião. E, com o fim, os ancoradouros passaram a ser menos vigiados e os amigos dele finalmente poderiam desembarcar. Perguntei quem eram, e ele disse que preferia esperar para ver se tudo ia mesmo dar certo, e então contaria. Mas que eu podia ficar tranquila, pois eram pessoas da sua inteira confiança. Eu tinha pedido ao Tico e ao Hilário que, quando fossem à cachoeira, procurassem a morada do homem que tinha comprado os utensílios da padaria. Não tinha esperanças de encontrá-lo, apenas a curiosidade de saber o que funcionava lá. E os meninos me disseram que era a casa de um padre que nunca tinha ouvido falar do tal sujeito. Mas, na mesma rua, encontraram um armazém que vendia folhas de fumo, o que fez com que tivessem a ideia do negócio que me propuseram, a fabricação de charutos. Eram famosos o fumo e os charutos do Recôncavo, que os fazendeiros e fabricantes vendiam até para a Europa. Somente as melhores folhas de fumo ou os charutos feitos com ela eram mandados para a Europa. As outras folhas ficavam para uso no Brasil, ou seguiam direto para a África, onde eram trocadas por escravos. Para a África, as folhas eram mandadas de modo diferente para disfarçar a baixa qualidade, mas foram tão bem aceitas que mais tarde os ingleses e franceses tentaram imitar o método baiano, mas sem sucesso. Os fazendeiros baianos pegavam as folhas partidas ou amassadas e faziam um grande rolo, que era então embebido em melaço e enrolado em couro, para que conservassem pelo menos um pouco do aroma e não ressecassem, inventando uma nova qualidade de fumo, adocicado e forte, mais apreciado em toda a África. Os meninos viram as folhas que o comerciante vendia e disseram que era de média qualidade e que, se bem trabalhadas, poderiam passar por boas. E era exatamente o que queriam fazer.
Eles comprariam as folhas de fumo em Cachoeira. E em São Salvador, enrolaríamos os charutos que seriam vendidos na região de São Jorge dos Ilhéus, que estava ficando rica por causa das muitas fazendas de cacau que estavam surgindo por lá, montadas por estrangeiros. Eu não tinha a mínima ideia de como se produzia um charuto, mas lembrei de ter ouvido a Claudina falar de um ex-namorado que já tinha sido mestre charuteiro, e fui conversar com ela. Na loja do Alufaale, conheci as duas crianças recém-nascidas, e quem estava pejada daquela vez era a Khadija. Fui cedo para ter certeza de encontrar a Claudina antes que ela saísse para o canto, porque realmente tinha gostado da ideia dos meninos e queria pô-la em prática o mais depressa possível. A Claudina também achou uma boa ideia e ficou de me procurar assim que conseguisse encontrar o ex-namorado, que tinha trabalhado durante vários anos em uma fábrica em São Félix. Ela também disse que sentia muito a minha falta, principalmente depois de terem arrumado uma nova hóspede. Uma fulana aguadeira que, segundo ela, sempre mexia nas suas coisas. O Alufaale já tinha conversado com a moça, que, além de negar tudo, ameaçou ir à polícia se alguém mais na casa a chamasse de ladra. Não adiantou explicar que ninguém estava falando de roubo, que de fato não era, mas de mexer nas coisas alheias. Mas o Alufá ficou amedrontado com a simples menção de chamar a polícia, temendo uma perseguição se os cultos mussurumins fossem denunciados. E ficou o dito pelo não dito. Tive vontade de convidar a Claudina para morar conosco, mas o jeito festeiro dela não era do gosto da Esméria, e achei que não seria uma boa ideia resolver um problema criando outro. E, pior, um problema entre duas pessoas de quem eu tanto gostava. Os mussurumins. Fiquei muito ansiosa enquanto a Claudina tentava encontrar o ex-namorado. E foi bom que, para me distrair, 2 ou 3 dias depois de eu ter ido falar com ela, o Fatumbi disse que estava tudo certo em relação aos amigos dele, que chegariam a qualquer momento. O que aconteceu naquela mesma noite. Tive que me levantar para abrir a porta da padaria e vi que eram pelo menos 15 pessoas, ficando bem assustada por não ter imaginado tantos. Depois que eles entraram, o Fatumbi me pediu que voltasse para casa e esperasse que no dia seguinte algum deles fosse me procurar, para tratarmos do valor do aluguel. Voltei para a cama e não consegui dormir, o que não aconteceu com eles, que deviam estar muito cansados. Somente perto da hora do almoço foi que percebi movimento na padaria, quando eu estava com você e o Banjocô perto do poço, em meio a uma aula. Um homem saiu pela porta dos fundos e caminhou na nossa direção. E, quando eu me levantei para cumprimentá-lo, ele se dirigiu ao Banjocô, pronunciando várias vezes o nome do Fatumbi. Eu disse que era a pessoa responsável pelo aluguel, mas ele nem olhou para mim, e continuou falando com seu irmão em uma língua que percebi ser o Haussá. Assim como os outros que eu tinha visto na noite anterior, ele estava vestido à moda dos mussurumins, de abadá e barrete na cabeça, e também usava um anel de prata que os identificava. Ele não se importou com a minha presença e continuou falando com seu irmão, mas os dois não se entendiam. Resolvi interferir, falando em Yorubá, avisando o homem que o Fatumbi não estava. E então, ainda sem olhar para mim, ele fez um movimento com a cabeça em direção ao seu irmão e voltou para a padaria. Quando o Fatumbi chegou, dizendo que tinha ido até a casa do Diogo e do James avisar da chegada dos amigos, contei o que tinha acontecido, e ele disse que provavelmente eu tinha falado com Suleimani, um Haussá recém-chegado da África. Minha alegria e minha curiosidade aumentaram quando o Fatumbi comentou que muitos dos que estavam na padaria tinham acabado de chegar da África e teriam um papel muito importante nos planos dos mussurumins na Bahia. Contei que o homem não tinha falado comigo, e ele disse que seria assim até que algum homem responsável por mim desse a permissão, e que, no meu caso, poderia ser o Banjocô, que já era um rapazinho. O Fatumbi, então, entrou na padaria, e voltou com o Suleimani, pedindo que o Banjocô repetisse tudo o que ele falasse, mesmo sem entender. Acho que seu irmão sentiu que aquele era um dos acontecimentos mais importantes da vida dele, ao qual se referia sempre que tinha oportunidade, o primeiro em que foi tratado como um verdadeiro rapazinho, responsável pela mãe.
Somente depois de cumprimentar você e o Banjocô foi que o Suleimane se dirigiu a mim, dizendo Salam Aleikum. Depois disso, eu não entendi muita coisa porque não sabia muitas palavras em Haussá, e foi preciso que o Fatumbi servisse de intermediário entre nós dois. Será que você se lembra do que fez enquanto estávamos conversando? Foi para casa e voltou com um pano enrolado no alto da cabeça, uma imitação do barrete do Mussurumim, e passou do nosso lado, sério, como se a qualquer momento fosse participar da conversa. Eu não sabia onde me esconder de vergonha, mas logo o Fatumbi começou a sorrir e o Suleimane sorriu também, o que foi suficiente para que você voltasse para casa e fosse chorar nos braços de vó da Esméria. Tinha ficado com vergonha ou bravo, não sei, por eles não terem te levado a sério. Durante os primeiros dias, foi grande o movimento de gente entrando e saindo da loja, e o Fatumbi disse que queriam ver e ouvir o Mala, que é provavelmente uma corruptela de Malan, do árabe Mualim, clérigo, do instrutor, Abu Bakar, um grande chefe mussurumim a quem todos deviam respeito e obediência. Eu queria saber mais coisas, mas o Fatumbi disse que não poderia revelar, e que só estava me contando sobre ele para que eu entendesse a grande movimentação que poderia haver por lá, e também porque confiava em que eu manteria segredo. Nem todos os mussurumins de São Salvador ficariam sabendo da presença do Mala Abu Bakar, somente os mais graduados e os de inteira confiança. Nunca os recém-convertidos, porque ainda não se sabia das suas reais intenções. Junto com o Mala estavam duas das suas mulheres, as mais novas e sem filhos, de nome Fátima e Binta, que eu já tinha visto pegando água no poço, mas com quem não tive coragem de conversar. Também por não saber que língua falavam. Depois o Fatumbi disse que elas e o Mala Abu Bakar eram africanos, mas falavam português, pois já tinham morado alguns anos em São Sebastião do Rio de Janeiro, e que naquele momento estavam na Bahia acompanhados de mussurumins que também já tinham morado na corte, e de outros que tinham acabado de chegar de Sotocô ou de Katsena, em África. Havia 2 deles, inclusive, que já tinham morado na Bahia e foram deportados depois da rebelião de 1813, de nomes Bakar e Buraima. Estes eram os nomes que eles adotavam no momento para não serem presos, pois estavam proibidos de entrar no Brasil. O Fatumbi disse que seria bom eu me aproximar das mulheres, porque assim ganharia mais facilmente a confiança deles. Além das esposas do Mala Abu Bakar, havia a criada, a Sáfia. Todos nós na casa tínhamos grande curiosidade em relação a eles, mas ficávamos de longe para não deixá-los constrangidos, observando quando saíam para o quintal. Eles evitavam andar no sereno antes da primeira oração do dia, por causa dos gênios maus. E, no início, quase ninguém saía da loja, nem para comer ou fazer compras. E fiquei curiosa para saber se cozinhavam lá dentro, usando os fornos. O Fatumbi confirmou que algumas coisas sim, mas que também ganhavam muitos presentes, principalmente comida, que nós não víamos porque eram deixados na porta da frente da padaria e estávamos nos fundos. Certa noite, eu me levantei antes das 4 da manhã e vi que era verdade, que havia muitas comidas do lado de fora, algumas prontas para consumir e outras ainda por fazer, e muitos pães e frutas. Todos eram muito simpáticos, e depois que se apresentavam ao Banjocô e recebiam dele a permissão para falar comigo, sempre me cumprimentavam. Eu não sabia por quê, mas havia um deles de quem não gostava, e imaginava que era por causa do jeito bastante assustador, um homem enorme de altura e de corpo, com os dentes limados para parecerem presas e uma feia cicatriz na mão direita. Nada nele era agradável, exceto o nome, que eu gostava de pronunciar, Mussé. As mulheres eram falantes, principalmente a Safia, que logo se apegou a você por causa da atenção com que você ouvia as histórias que ela gostava de contar. Eu e a Esméria logo percebemos que a Fátima e a Binta não viviam em harmonia, como acontecia com a Khadija e a Maria Mo, as mulheres do Alofaale. Cada uma delas jogava na outra a culpa por ainda não terem dado um filho ao Mala Abu Bakar. Achavam que era feitiço, e embora nunca brigassem diretamente,
Era só estarem separadas para que uma criticasse a que estava ausente. Por causa dessas intrigas, eu não gostava muito de conversar com elas em separado. E também porque achei que me olhavam com inveja, por eu já ter 2 filhos, e elas não terem nenhum, apesar de sermos quase da mesma idade.